Show de E bola. aí, como é que tá? Beleza? Então, eu tava falando com o pessoal aqui, né? A gente tá começando esse bate-papo hoje. E, como de Uhum. costume, a Dortec Academy aqui no meio-dia e 7 minutos, a gente bate um papo aí sobre a área da indústria, né? A área do projeto 3D, para a gente desenvolver habilidades aí, ficar com bastante, vamos dizer assim, atratividade para a indústria. Não é isso? Qual é o tema de hoje? Qual é o tema de hoje? Qual é o tema que a gente tem hoje? Isso aí, e dentro, né, e pensando em tudo isso, né, e como desenvolver Uhum, um profissional, e pensando em as oportunidades que estão aí, né, e pensando em os melhores caminhos, que é justamente o que a uhum, gente traz nesse podcast, voltado para a área de projetos 3D, né, como um todo, uhum. né, então a gente não está se limitando apenas a projetos, e sim a tudo que impacta, né, todas as oportunidades que estão por vir. E pensando nisso, né, hoje a gente vai trazer um tema que já foi perguntado muitas vezes aqui pra gente, porque a gente traz sempre temas da indústria, né, das grandes indústrias. Então, Uhum, essa é uma grande indústria, né, que cresce bastante, que tem bastante produtos conhecidos também, né, que uhum. todos perguntam pra gente, né. Então, a gente vai trazer uma abordagem sobre as oportunidades dentro dessa indústria, que é como faturar, ficar com embalagens, né. Então, hoje a gente vai falar sobre a indústria de embalagens. O que é embalagens, né? O que a gente quer dizer com embalagem? Quer dizer tudo, né? Desde perfume, a biscoito, a, enfim, né? Garrafas de água, enfim. Então, tudo, né, que a gente pode imaginar de embalagens, né? De enfim, de uma indústria como geral, a gente vai trazer nessa live de hoje as oportunidades que aparecem para o projetista 3D dentro dessa indústria. E uma coisa importante que é bom a gente ressaltar aqui, o mercado está aquecendo de novo, assim, bastante, está tomando uma retomada e acredito que a partir do ano que vem vai ficar muito, muito, muito mais forte, né? Então, quem se preparar agora acaba pegando a crista da onda de novo, porque eu estava falando com um cliente nosso, né, que a gente vai, eu vou fazer uma viagem para São Paulo, e aí eu estou marcando alguns encontros, né? Algumas visitas. Primeira vez após muito tempo. E aí, ele veio e falou assim: caramba, velho, você pode vir aqui porque a pandemia pra gente aqui já acabou. Então, se liga porque os investimentos vão vir pesados, pesados mesmo. E quando a gente fala de projeto 3D, a gente está falando da embalagem, né, também, a gente está falando o seguinte: você sabe, Gabriela, que o mercado de ice and surf, né, para a indústria com superfícies de qualidade, né, a gente chama de superfície classe A, está crescendo, está voltando de novo a tomar. Então está tendo muitas contratações agora para quem já domina essa área. E as embalagens também usam essas superfícies com alto nível de qualidade. Por quê? Quando a gente fala de embalagens, quando a gente fala de qualidade, né, a gente está falando que as empresas se preocupam com o que o cliente vai ver. É por isso que as grandes indústrias, de um modo geral, elas se preocupam com a qualidade da superfície no produto. E a embalagem, às vezes o produto não é nem embalagem, né? O produto está dentro da embalagem, né? Mas existe uma preocupação muito grande de como é que a luz vai estar se comportando na superfície daquele produto, né? Que pode ser carro, pode ser um avião, pode ser uma embalagem, por exemplo. Então, uma dica aqui importante é desenvolva habilidades em superfície avançada, por que não o Alias e o Ice and Surf, para que você se coloque numa posição de destaque nesse mercado, certo? Entendeu? Exatamente, e Certo? assim, a preocupação é grande. Não só Anderson citou um dos pontos aqui, né, mas também tem a funcionalidade, né, a usabilidade, né? E quando a gente Uhum. fala em produto, né, a gente pensa bastante nisso, né? Como é que o cliente final, o cliente que vai estar consumindo aquele produto, vai estar usando, isso vai estar funcional para ele, né? Porque não adianta nada a Uhum. gente fazer um produto ou uma embalagem, né? A gente está aqui no tema de embalagem, que não vai servir, né? Que a mão do cliente, no caso de uma garrafa, não fique bem acomodada,
Eu quero dizer com a mão, a gente tem vários tipos de mão, né? Minha mão com certeza é menor do que a do Anderson, por exemplo. Então a gente tem vários tipos. Então, será que a minha mão em uma determinada garrafa vai segurar legal ou não? Vai ficar correndo risco de escorregar da minha mão ou cair, eu não consigo abraçar. A do Anderson vai ficar fina demais ou vai ficar legal também? Então, essa é a sensação que Uhum. o. Mas a gente não percebe, a gente como cliente não percebe aquilo, né? A gente pode até comentar, pô, mas isso aqui é tão ruim, eu não gostei. Visual, né? Essa questão esse ponto que o Anderson tocou, né? Quando a luz bate, enfim. Então, pode ter uma questão visual, também pode ter uma questão funcional. Quantas vezes a gente já não pegou garrafas, por exemplo, que quebram fácil, né? Que na travinha ela Uhum. quebra fácil, ou no suporte onde a gente coloca a boca, ela quebra fácil também. Por quê? Porque não tá funcional, né? Aquilo não foi muito bem planejado, não foi muito bem projetado, né? E quem é que está por trás disso tudo? É o projetista 3D. Então, quando a gente pega uma marca aí dessas que fazem produtos como garrafa, né? O que essas empresas querem? Ela quer que a garrafa dela, né, que tem várias empresas competindo com ela no mercado, né? Que tem várias empresas fazendo outros designs, outras propostas de garrafa. Essa empresa ela quer ser a melhor, né? Ela quer vender o produto dela e que as pessoas continuem comprando. Então, para isso, ela tem que investir muito na, no produto, né, no desenvolvimento da garrafa. Ela precisa investir muito. O cliente final, que somos nós, goste do produto dela, indique o produto dela e volte a comprar o produto dela, né? Então, basicamente, é a mesma situação das outras indústrias. A indústria de embalagem se encaixa perfeitamente. A diferença é só o valor do produto, né? O valor agregado no produto é diferente de um valor, por exemplo, agregado em um automóvel, por exemplo, né? A diferença é só essa. Mas o Uhum. de produto é o mesmo. E quem é que está lá no desenvolvimento da garrafa e não pode falhar, né? Não pode desenvolver um produto ruim? É o projeto 3D, certo, Anderson? Certo, com certeza. E quando a gente fala em projeto 3D, esse projeto 3D ele pode estar, ele já pode ter uma formação na engenharia, no caso, né? Ele já pode ser engenheiro, porque aí sim consegue já assinar o projeto e tudo mais. Mas se ele não tiver ainda engenharia, por exemplo, a faculdade de engenharia, ele consegue trabalhar nessa área? Com certeza, sem dúvida. Obviamente que ele não vai assinar. E aí vai ter o seu supervisor, o seu gerente que vai assinar, né? A pessoa está falando aqui que o áudio está falhando um pouco. Ô Marcos, o áudio é o meu ou da Gabriela que está falando? Ou os dois? Só para dar um feedback para a gente poder ajustar aqui a nossa transmissão. Né? Isso acontece porque é ao vivo, né? Então não tem jeito. Só para a gente saber se é o meu, os dois ou o da Gabriela. Né? Então, aí que acontece? Então, sabendo disso, é super importante. E aí, como é que a gente faz para poder desenvolver essas habilidades? Né? A base é a mesma para todos. Acreditem, a base é a mesma. Se você sabe projetar bem no 3D, você consegue desenvolver em muitas áreas. Em muitas áreas. E embalagens é uma delas. Quando a gente fala em projeto 3D, a gente está falando o seguinte: o saber, quando você desenvolve habilidades que você consegue trabalhar, por exemplo, com superfície avançada, qual é a diferença, a principal diferença entre fazer um projeto 3D em sólido e fazer um projeto 3D em superfície? É a liberdade que a gente tem. Se eu, os comandos de sólido, eles são mais restritos do que os comandos em superfície. Com superfície a gente tem mais liberdades. E aí as grandes indústrias, o Boticário, Avon, enfim, todas elas, né, que trabalham com que o produto dela está dentro de embalagem, né? Só que o que é que vende primeiro? O que vai vender primeiro é a embalagem, né? Obviamente depois que a marca vai ser conhecida, o produto é conhecido, aí a coisa muda. Mas quando é um produto novo, um lançamento novo, a embalagem conta bastante. Então, se você tem habilidades em projeto 3D, de forma que você consiga migrar entre sólido e superfície, por exemplo, você tem soluções melhores no seu projeto 3D, por exemplo. E aí vem uma outra coisa importante. E aí vem o tema da nossa live, né? Como é que um projetista 3D
consegue ter altas remunerações, cerca de R$ 10.000 por mês, e ser cogitado por grandes empresas. Se você só fizer, por exemplo, o modelamento 3D do sólido, né? Enfim, da embalagem, de um modo geral, você está fazendo mais do mesmo. Você está fazendo o que outras pessoas fazem também. Agora, se você associa recursos de superfície, modelamento de superfície, por que não no Elias? Por que não no iSense, que são softwares que tem muito mais recursos de modelamento, que você consegue fazer milagres, vamos dizer assim, dentro de um projeto, dentro de um modelamento, né? Porque tem mais recursos. E aí, se você associa essas habilidades, você se destaca no mercado. Teve uma outra coisa? O método 7DMA, que é o que a Dortec criou, certo? Que é os 3 pilares, né, Gabriela? Fala pra gente quais são os 3 pilares para que um projetista 3D seja cogitado por grandes empresas, seja bem remunerado. E a gente sabe aqui que quem segue a gente também são algumas pessoas que são autônomos e até algumas empresas de projeto 3D, de CAD, né, que faz modelamento em CAD, segue a gente. Como é que essas empresas conseguem chegar, por exemplo, no nível da Dortec, da Dortec, né, Group, que é a parte de engenharia? É só seguir os 3 pilares nos seus produtos, nos seus projetos. Quais são, Gabriela? Exatamente. E lembrando que esses 3 pilares, né, essas 3 habilidades que você irá desenvolver, servem para todas as indústrias, né? E quando a gente fala todas, a gente abre um leque, sim, que a gente não tem nem como mencionar aqui, né? Dimensionar, melhor dizendo. Então, são muitos produtos, né, em desenvolvimento, e com essas 3 habilidades você consegue perfeitamente entrar em grandes indústrias, ser disputado e sim chegar a faturamentos aí cada vez mais altos. E os 3 pilares, vamos começar pelo primeiro, né? A gente vai falar aqui de forma rápida, que depois a gente vai trazer uma live específica sobre habilidades, né, a serem desenvolvidas, para a gente aí sim conseguir se aprofundar um pouco melhor. Mas de forma rápida, qual é o primeiro pilar, né? É você conseguir entender, por exemplo, essa caixinha aqui, ó, a caixinha do meu fone, é você conseguir transcrever ela, né? Se eu abrir aqui, você vai ver que ela tem até um, né? Ela tem um design, é uma capa, né? Um package, né? Você vê que ela tem até um design aqui, né? Então você consegue, por essa caixinha aqui, colocar exatamente ela no 3D, no virtual, né? Se você já é projetista que está nos assistindo, você consegue fazer isso daqui no virtual, seja em qualquer software, tá? Em qualquer software de modelamento. Você consegue? Então, esse é o primeiro ponto, é você identificar que essa caixinha, para ela estar aqui na minha mão hoje, ela tem um produto no virtual, né? Então, teve um projetista 3D que teve uma ideia e transcreveu ela para o virtual. Ou pegou um produto que já estava em linha, né? Já estava sendo comercializado e transcreveu ele para o virtual com otimizações. Essa é a primeira habilidade, que é o poder de você pegar um projeto, uma ideia, ou melhor, pegar um projeto físico e transcrever ele para o virtual, para qualquer software, né? Lembrando que a gente, sim, a gente tem a habilidade de software. Porém, a gente sempre fala, a gente não pode se apegar ao software. Ah, mas você modela em CATIA, então eu preciso aprender o CATIA. Não, primeiro você tem que ter essa habilidade, né, de manusear um software. E daí, então, você começa a aprender a modelar em outros, e vai expandindo o seu horizonte. Não se preocupa agora com ferramenta, com clicar botões, de saber o que é cada comando, porque isso não é o importante agora se você não sabe, se você não tem a habilidade de transcrever, tá? Se você não tem a habilidade de enxergar um produto, conseguir transcrever ele para o virtual, sabendo a funcionalidade do produto, sabendo o processo de fabricação do produto, conhecendo o material do produto. Então, não se preocupa agora em desenvolver a habilidade, né? Que isso está dentro de você. A ferramenta vai e vem, você aprende uma, outra, mas a habilidade é o mais importante. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente tem essa caixinha aqui. Será que a gente pode aperfeiçoar ela, né? O que a gente consegue fazer aqui de melhor, né? Será que a gente consegue reduzir o tamanho dela? Será que a gente consegue colocar nessa caixinha aqui uma bateria que forneça um carregamento de meu fone mais duradouro, né? Hoje ela tem um tempo, ela carrega meu fone por um tempo. Será que a gente consegue, né? Por conta do tamanho dela, então ela pega uma certa bateria aqui.
Mas se eu quiser meu fone 2 dias, 8 horas, que ela forneça, será que eu consigo manter esse tamanho e aumentar minha bateria? Né? Ou melhor, eu consigo mudar o design um pouquinho para pegar uma bateria um pouco maior, né? Então aí já tem até um trabalho multidisciplinar, né? Que a gente vai ter contato com a área aí, né? De mecatrônica, enfim, que está planejando aqui a placa da minha caixinha. Então, isso é o aperfeiçoamento. Então, eu consigo olhar para esse fone aqui e consigo aperfeiçoar ele, a posição como eles estão aqui, tá vendo como é que eles estão? Eu consigo fazer isso? Beleza, então eu estou no caminho certo. Essa é a segunda habilidade. Ah, eu não consigo, eu consigo até replicar ou fazer uma modificação que me peça, mas eu não consigo partir ter essa iniciativa como projetista. Então vamos desenvolver essa habilidade junto, né? Então vamos preparar junto, te dar dicas e o caminho certo de como você desenvolver melhores ferramentas, anda junto com ferramentas aí de modelamento de inteligência avançada, né? Então, as melhores ferramentas que você vai usar para te colocar naquela posição certinha. Então, isso é o trabalho de aperfeiçoamento, né? A gente sabe, a gente, né, pelas habilidades desenvolvidas, tem certos comandos, tem certas ferramentas que a gente não consegue chegar no ponto que a gente quer. Então, a gente precisa, por exemplo, essa parte aqui, né? Você vê até pelo brilho dela, né? Então, ela Uhum. tem um design aí, né, mais complexo. Ela não é como fazer a caixa fora. Ela tem um design mais complexo. Será que a gente tem qualidades suficientes e habilidades, né, skills que a gente consegue falar, consegue, que a gente sempre fala, para desenvolver? Não, então a gente precisa se preparar, porque aí sim, as oportunidades abrem. Se a gente não tem esses caminhos, como é que as oportunidades vão surgir? Segundo Uhum. ponto, muito importante, o terceiro e último pilar, tá? Validação. Então a gente já transcreveu, a gente já aperfeiçoou, e o terceiro e último, validação. Então a gente consegue validar a usabilidade e a funcionalidade dessa caixinha, a gente consegue garantir que o meu fone vai encaixar certinho dentro desse design, a gente consegue garantir que quando eu encaixar meu fone ele vai carregar. Então, a gente consegue garantir que eu consigo, com minha mãozinha, pegar meu fone e colocar, e com a mão de Anderson pegar o fone e colocar. A gente consegue garantir tudo isso. Então, a gente valida isso. A gente consegue validar também, né? Porque ela tem um mecanismo aqui, né? Ela vai abrir e fechar aqui. A gente consegue validar que isso não vai quebrar um tempo de usabilidade, né? Então, tudo isso existem softwares de validação. O software existe e vão existir muito mais, não vai parar por agora não. Mas a gente tem o conhecimento para usar o software, para fazer a validação do software. Então, essas são as habilidades que a gente desenvolve na gente, e o conhecimento que a gente É. traz dá com qualquer situação. Então, com essas três Uhum. habilidades, você se torna um projetista 3D muito bem reconhecido em qualquer indústria. A gente está falando para embalagens, mas isso serve para qualquer indústria e que Uhum. certamente será cobiçado, cogitado, e seu faturamento com certeza vai ser superior a 10K, tá? Uhum. Com Faltou alguma certeza. coisa? Não, 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 faltou não, mas assim, eu vou complementar com uma parte que é a parte mais técnica, assim, que a galera gosta bastante. Você mostrou sua caixinha, né? Eu vou mostrar a minha também aqui, ó. Então, beleza. Vamos só isolar aqui, né? Essa parte superior aqui, né? O cover superior aqui de fechamento, né? Para a gente saber se a gente, por exemplo, está modelando ela, certo? Então, beleza. Está modelando ela aqui. Perceba que aqui dentro, ó, tá vendo? Ele tem um alojamentozinho que a gente consegue destacar ele e aí ele fica a tampa, né? O cover de cima isolado. Então, vamos analisar só esse cara de cima. No início do projeto, quando você começa a desenvolver o projeto, você tem que ter alguns pré-requisitos que você tem que passar para o seu chefe, para o supervisor, para a área de programa, enfim. Porque quando a gente começa um projeto, a gente tem que saber, a gente tem que definir alguns pontos da manufatura. Isso no começo. E aí é muito chute no começo, né? Mas você tem que dar um direcional para o pessoal de programa, para ver se a grana que está disponível vai conseguir atender os requisitos de manufatura, por exemplo. Então, vamos supor que eu estou modelando, né? Que eu estou fazendo um projeto do case completo, mas eu estou analisando a parte de cima aqui agora. E aí, na parte de cima, o que é que eu faço?
eu vejo com o pessoal de estilo, de design, e eles fazem lá a proposta de como vai ser a caixinha, bonitinho e tal. Com essa proposta, eu consigo fazer a primeira proposta 3D. Um modelamento básico, assim, só com volume, né? E tal. Respeitando um pouquinho o design, porque dependendo do que o design mude, você acaba mudando a peça, né? Então, acaba mudando o volume, mudando. Então, assim, respeitando já um pouco o que o design está pedindo, você faz um volume inicial. Com esse volume inicial, você já consegue ter algumas informações. E essa é a terceiro pilar que a Gabriela também está falando, no início, não é no final. E aí talvez essa seja uma sacada muito forte aqui nessa live de hoje. Quando você tem essa informação no início, então você pega a caixinha, faz o volume, um CAD, um modelamento básico, e você vai fazer uma análise geológica de injeção dela, você consegue definir o tempo de injeção dela, você consegue definir qual é a máquina que vai injetar. É você, como projetista 3D, no início do projeto, que tem que definir isso. Você vai passar para o pessoal de programa lá, o pessoal que vai contratar fornecedor, que vai injetar peça, quantos moldes, quantas cavidades no molde vai ter. Então você define isso e aí você passa para o pessoal de programa, para injetar, para eu ter uma produção, aí define a produção, né, a quantidade, o pessoal de programa fala assim, eu quero vender esses aqui, sei lá, 1.000 peças, não, sei lá, 1.000 peças, 30 mil peças por mês. A minha meta desse produto é vender 30 mil por mês. Se eu tenho que vender 30 mil peças por mês, pelo menos eu tenho que ter 1.000 peças por dia. Aí você vai fazendo conta e vai chegando no tamanho do molde. Quantas cavidades eu vou precisar ter, para que no dia eu consiga ter 1.000 peças produzidas. E aí no final do mês eu vou ter 30 mil peças. Pronto, esse é um ponto. Você definindo a quantidade de cavidades, você vai fazer uma análise geológica de injeção, para ver o ciclo de injeção. Sabe por quê? Porque o ciclo de injeção, a depender do que você faça, e aí a gente está falando de embalagens aqui, né? Então isso aqui é uma embalagem do meu produto, que meu produto é o meu fone. Se o ciclo de injeção desse produto, dessa embalagem, tiver acima do requisito da engenharia, né? Do pessoal que está pagando, do seu cliente que está pagando para você desenvolver essa embalagem aqui, se eu tiver um requisito, eu preciso ter um ciclo de, sei lá, 20 segundos. Abriu, 20 segundos eu tenho que ter, é o meu ciclo total, com recalque, com tudo. Se eu, na minha análise geológica que eu fizer preliminar, no início do projeto, falar assim, eu só consigo fazer com essa quantidade de cavidades, com esse material, enfim, tem um monte de requisitos que não cabe agora a gente falar, mas eu só consigo 27 segundos. Eu não consigo 20 segundos. É possível que esse projeto morra. Sabe por quê? Porque quanto mais tempo eu levar para poder fabricar, mais energia eu gasto, mais HH eu gasto. Concorda? Eu vou ter que produzir mais tempo para poder ter mais peças suficientes para eu vender no mês. Então, tenha cuidado com isso. Você precisa ter essas informações. E para você saber isso, você tem que ter o perfil chamado 7DMA. Né? Você tem que saber fazer o projeto 3D desde o início até o final. Desde a parte conceitual até a parte de análise no final. Né? Sem falar do metaverso e realidade virtual, que logo mais, a gente vai trazer mais para frente aí nos nossos podcasts aqui. Exatamente. Exatamente. Então, assim, quanto é importante esses conhecimentos para indústrias, para você faturar da escala em indústria, embalagens, por exemplo. Como a gente fala, se na sua região não tem uma indústria de automotiva, né? Com certeza deve ter uma de embalagem. Se não tem embalagem, deve ter uma de, vamos dizer o que agora? Uma de energias renováveis, por exemplo. Então, com certeza, ter alguma indústria que precisa de 3D com essas habilidades para desenvolver. E é simples tirar em todas elas. Basta você estar no caminho certo com as habilidades necessárias. Que com certeza os caras estão profissionais como você, tá? Então, essa é a mensagem que a gente queria deixar nessa live aqui de hoje. Mostrar como é que você consegue chegar nesse faturamento. A gente vai trazer, Anderson, uma live tá? Conseguir abordar, né, melhor, tipo, em cada etapa do desenvolvimento, né?
Então, cada etapa, qual é o software melhor que a gente usa, que a gente recomenda. Então, acho que vai ser uma live bastante enriquecedora também. Mas para essa Show de bola. foi essa a mensagem que a gente queria passar. E também, Uhum. coloca a gente nas redes sociais, né? Segue a gente nas redes sociais. A gente está trazendo esse podcast, trazendo esses conteúdos para agregar valor na sua profissão, a você como profissional, para você chegar em caminhos e faturamentos cada vez mais altos, tá? Exatamente. Então, E se tiver dúvida, manda pra gente que a gente faz, né? Que a gente faz essa live aqui, inclusive, foi uma dúvida de um seguidor nosso. Então, manda pra gente que a gente faz com todo carinho uma live exclusiva com tirando toda a sua dúvida. E durante as lives também pode mandar a dúvida aqui que a gente responde. Beleza? exatamente. É aí. Então é isso aí. A gente se vê na próxima live. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.